Fala pessoas, dia 30/11, quarta-feira, e vamos às notícias, as razões por trás do apoio do PT à Lira na presidência da Câmara. Então, aparentemente o PT está se dobrando ao Centrão, que era uma das maiores críticas do Bolsonaro em todos os lugares que você ia, né? Provavelmente é orçamento secreto, né? Deputados do PT não se opõem ao orçamento secreto, que é uma das maiores armas que foi usada contra o presidente Bolsonaro. Aí na campanha, né? O Lula falou que é um absurdo, todos falaram que é um absurdo, o pessoal do PT. E aí eles não se opõem agora. Alguém vai falar alguma coisa? Provavelmente nada, vão todos fazer o L, né? Lula se acerta com o Centrão em Alcolumbre e Elmar vão relatar a PEC do fura-teto, porque eles precisam de dinheiro, prometeram um monte de coisa e não sabe se vai conseguir, então precisa fazer aí esses movimentos. O PP decide apoiar PEC, mas com vigência de apenas um ano. Então ele negociando com Lira e o Bolsonaro não ficou quieto. Alguma coisa disse para o Bolsonaro se vingar de certa forma. Bolsonaro suspende orçamento secreto após apoio do PT à Lira de jornal e está dizendo aí que 16 bilhões reservados, 7,8 bilhões estão bloqueados pelo governo federal. Nem sabia que dava para fazer isso, mas bloqueou uma parte para prejudicar de certa forma o Lula e o Lira, né? Então talvez é uma vingança. Governo Bolsonaro tenta acordo com Lula para liberar recursos da PEC do estouro. Gestão atual teria interesse no acordo para conseguir fechar as contas deste ano. Eu não sei se isso aqui faz sentido, né? Que o Bolsonaro está preocupado com as contas desse ano, sendo que ele tem preocupações como o inquérito das fake news, gente querendo prendê-lo. Será que ele está pensando em fechar as contas no verde, sendo que já vai entregar ao governo? Para mim, esse negócio de acordo não faz muito sentido. É mais realmente uma questão de tipo, já que vocês me ferraram, eu vou dar um pouco de trabalho para vocês, né? Bolsonaro não discursa em jantar de confraternização do PL. Presidente Jair Bolsonaro passou apenas 1 hora no jantar do PL e deixou o local sem discursar para os correligionários, né? As pessoas que tiraram foto com ele. E o rosto do Bolsonaro, né? Ele fala muito aqui. Tem várias fotos, tá? Que ele mostra um descontente demais, muito triste. E todos muito sorridentes, porque todos praticamente foram reeleitos tão bem da vida. E o Bolsonaro é o único que apanha e é cobrado 100% e sempre se ferrou aí, né? Aconteceu algo interessante hoje no Senado, uma comissão que foi aí participação geral de youtubers, de políticos em geral, senadores, deputados, até gente que nem assumiu ainda, falando contra o STF, contra Alexandre de Moraes. Tivemos aí também um desembargador, diz que Alexandre de Moraes comete tortura e defende prisão, né? O desembargador aposentado Sebastião Coelho reafirmou que defende a prisão do ministro STF, né? E ele fala também, fui a uma manifestação e pedi a prisão do Alexandre de Moraes. Minha filha me disse que tinha 3 dias para me retratar e estou aqui reafirmando a vez de se retratar, né? O pessoal aplaudiu de pé. E tudo isso pressiona ainda mais o Bolsonaro, né? A ruptura já aconteceu, diz Van Hatten, e todo mundo falando que o Bolsonaro deve agir. Então, o resumo da ópera foi ataques contra o STF, são pessoas revoltadas com o que está acontecendo no Brasil, com justa causa, realmente existe aí um absurdo acontecendo, e claro, pedindo para o Bolsonaro agir. Então, quanta gente, até o Weintraub, que olha, é um cara que não gosta do Bolsonaro, está dizendo, Lula será diplomado presidente eleito no dia 12 de dezembro, Bolsonaro irá agir na próxima semana antes que isso aconteça. Note, escrevi, irá agir e não precisa agir. Será que vai mesmo? Será que o Bolsonaro vai fazer alguma coisa ou estão pressionando para jogar tudo a culpa em cima dele? Pode ser, né? Porque o olhar do Bolsonaro diz que ele está pouco animado em fazer algo. Mas nunca se sabe, talvez no final aí, ele vendo que não tenha mais saída, ele faça. Não sei, só sei que estão pressionando demais. Veja só, Malafaia cobra Bolsonaro a convocar a intervenção das Forças Armadas. Todo mundo jogando no colo aí do Bolsonaro. E eu fico me perguntando se Bolsonaro fará mesmo ou não, porque ele tem que pensar em várias coisas. Tem o inquérito das fake news, tem os filhos, tem uma filha pequena, um monte de coisa para colocar aí na mesa e pensar, né? Porque ele, se fizer isso, vai enfrentar aí a ira do mundo todo, né? O mundo inteiro vai falar que o Brasil tem aí uma, vamos dizer, uma ditadura absurda, sanguinária, né? Não sei, tem gente falando que quem deveria pedir um 42 seria os deputados, seria a Câmara, né? Como diz aqui um print que eu vou mostrar para vocês. A Sarita disse aqui, ó, uma ação como essa vinda do Congresso teria muito mais legitimidade do que vinda do Bolsonaro, que é a parte prejudicada no processo eleitoral, que julgamos ter sido maculada pela parcialidade do TSE. Em 64 foi o Congresso que atuou, por causa do povo é o Congresso Nacional, e falou que o Bolsonaro não deve agir e deve agir ao Congresso. Aí não sei realmente, só que eu acho realmente muito estranho toda essa pressão em cima do Bolsonaro, sendo que é o cara que mais apanhou, né, na história. Mas e aí? O que você acha? Bolsonaro discute com Carla Zambelli no jantar do PL. Presidente e deputada participaram do jantar de confraternização do PL na terça-feira. Ela, Zambelli, disse que não foi nada demais, que estava bravo, estava irritado, mas não era com ela. Porém, lembrando que o arrependimento de Flávio Bolsonaro sobre Carla Zambelli. Por quê?
porque ela apontou uma arma pra uma pessoa lá na rua, apoiador do Lula, e deu um maior problema logo antes da eleição, e eles não ficaram muito felizes com essa bagunça toda, assim como foi o Roberto Jefferson, né? Mas é isso aí que temos. Então, no Senado tiveram várias declarações muito fortes, pessoas falando aí contra o STF, mas a minha pergunta é, dará resultado ou não, né? Barroso disse que lamenta, mas não se arrepende de perder o Mané, porque os caras não estão nem aí, os caras não vão se arrepender de nada. Falou que às vezes perde a cabeça, né? E aí quando faz isso sai em rede nacional. Porém, olha que legal, né? STF arquiva investigação contra Bolsonaro na Petrobras. Barroso atendeu a PGR e suspendeu pedidos de inquérito sobre suposta interferência do presidente na estatal. Por que Barroso faria uma atitude em favor aí ao Bolsonaro? Estranho, né? Será que essa foto aí tem alguma coisa a ver? Eu não sei. Mas enfim, sigamos aqui. Já que eu mostrei essa foto, futuro secretário de Segurança de São Paulo é bolsonarista linha dura, alinhada à ala ideológica mais radical. Ex-comandante do pelotão da rota já declarou ser contrário às câmeras corporais da PM. E aí está o Tarcísio, né? Tem aí a sua parte indo para o centro e tem sua parte fazendo um papel de direita. Coisas que pouca gente vai entender aí o porquê que ele está fazendo, né, essas movimentações, às vezes suspeitas, às vezes certas, mas foi o que eu falei, ele ganhou por um motivo, tá? Alexandre de Moraes diz à OAB que nunca negou acesso a inquéritos. De acordo com o ministro, os advogados que não tiveram acesso aos atos não estavam devidamente constituídos ou não seguiram as regras do tribunal, né? Que tipo de regras, eu me pergunto? Será que é isso aqui, ó? Após entrar no STF de bermuda, advogado de políticos encrencados pede desculpas, não quis desdenhar, né? Esse aqui foi recebido, né? Mas se for um advogado aí de pessoas de direita, talvez tenha que ter um traje de gala e mais algumas exigências, né? PL recorre de multa de 22,9 milhões e diz que não quis tumultuar. Só faltou falar assim, perdão pelo vacilo, né? E os caras estão recuando muito. Porque foi o que eu falei. Eles precisam fazer algo. E por isso também o Valdemar deve estar aí pressionando o Bolsonaro. E agora todos estão fazendo movimentação para falar, Bolsonaro, faça alguma coisa, né? Juíza que criticou o PT e STF é punida pelo CNJ. A magistrada chamou o Lula de corrupto e escreveu que o Supremo se acovardou. E aí, não pode. E por isso que eu falo que a justiça é um negócio complicado no Brasil. Você vai ver um monte de esquerdista ganhando processo em cima de pessoas da direita e você não sabe por quê. Foi até que o Carlos Bolsonaro um dia falou. Muita gente fala assim, processa, não tá tão fácil assim, tá? O Brasil tá mais aparelhado do que você imagina. Lula prepara revogaço de 20 medidas de Bolsonaro no comércio exterior. O time do petista identificou portarias, decretos e resoluções que serão alvo de reversão. Jet skis, veleiros e videogames que tiveram as tarifas de importação reduzidas sob Jair Bolsonaro terão benefício revisto no governo Lula. E aí faz o grandioso L, porque o pessoal falou assim, não, com Bolsonaro tá ruim, então vai ter mais imposto. Então, quem gosta de videogame, por exemplo, pode esperar aí que pode ser revisto e o imposto volte e fique muito mais caro para você. Faz o grandioso L, a gente tentou avisar, né? Falei para vocês, mas o pessoal gosta de ficar batendo no cara que poderia continuar cortando imposto. Então vocês ficarão um pouco mais pobres. Vocês não, nós. Janja anuncia festival de música com Pablo Vittar e Martinho da Vila na posse de Lula, né? E aí faz aquele grandioso L, mais imposto para você, mais shows aí, Lei Rouanet para artistas, né? Vários nomes, ela citou vários nomes. Todos aqueles que estavam torcendo vão participar da festa aí, né? E o povo que se exploda. O que a equipe de transição tem ouvido sobre o bolsonarismo na PRF? Lembra que aí o cara postou nas redes sociais dele que era bolsonarista, e os caras vão perseguir, vão tentar achar quem é bolsonarista e pode prejudicar aí o governo novo. E a perseguição não para, até porque é assim que eles vão reescrever na história até enterrar o passado, né? Quem sabe no futuro seja até crime defender o Bolsonaro. Editado na Noruega, o primeiro livro didático com Bolsonaro como genocida. E aos poucos eles vão fazendo isso, que vão escrevendo livros, vão falando que a história sim, que ele fez e deixou de fazer, e foi um terrível pesadelo o governo dele, e o mundo vai ficar reconhecido, ele vai ficar reconhecido assim. E por isso que eu falo, o Bolsonaro mostra extrema tristeza, porque além de tudo, todos cobram o mundo dele, enquanto eles poderiam também fazer alguma coisa. Luiz Miranda é xingado por bolsonarista na esplanada de... Foi traidor, né? O deputado passou por manifestantes que estão reunidos na esplanada do ministério e foi chamado de traidor da pátria de Jair Bolsonaro. E aí, ele tentou se reeleger como deputado estadual, se não me engano, e nem conseguiu. Primeiro ele conseguiu 65 mil votos, foi deputado federal. E aí, deputado estadual, 8 mil votos, não conseguiu. E a gente se pergunta por que as pessoas votam nessas pessoas. Aparece no YouTube, tem todo aí, né, um estilo já que você olha assim, você já fica, né, meio ligado. Mas as pessoas gostam, né? Gostam de gente que fala bastante, promete, faz
escarcel, aí o pessoal vota mesmo, porque a direita brasileira é muito carente, né? Após trocar DF por São Paulo, o juiz Miranda tem 8.900 votos e não se reelege. Pois é, né? Então essas pessoas como o Frota, esse cara, fazem aí um mandato realmente cheio de problemas e não consegue. Vamos falar de coisa aqui meio bizarra. Morte de 3 executivos de criptomoedas em menos de um mês são investigadas, né? O último foi Taran, de 53 anos, que caiu o helicóptero. Mas olha só que interessante, um deles, no dia 29 de outubro, o corpo de Nicolai Mussejana, 29, foi encontrado em Porto Rico. No dia anterior, ele havia publicado um tweet afirmando o receio de ser morto pela CIA, Serviço Secreto dos Estados Unidos, e pelo Mossad, Serviço Secreto de Israel. Red Pill aí de graça para vocês, tá? Isso em pouco tempo, né? Sempre 3 pessoas. Aqui no Brasil também teve 3 pessoas mortas aí há pouco tempo. 3 militares, né? Falamos até em vídeo exclusivo. Enfim, comunidade LGTV pode visitar o Catar, mas não tente nos mudar, diz ministro do país. Lembra? Só que isso é para lembrar. Tem gente que fala para você assim, o Brasil é o lugar que mais mata homossexuais, é o lugar que mais tem intolerância. Pois é, lá nem pode. E os caras vendem isso aqui pra você, né? Onde tem a maior parada gay do mundo. Mas aqui é o lugar terrível, que é muito preconceito. Pois é, né? Bom, pessoal, muito obrigado pela visita de vocês. Lembrando, pode ajudar o canal de qualquer forma. Estamos aqui todos os dias, né? Falando sobre todas as informações que aparecem por aí. Vamos ver, estamos na reta final. Provavelmente até dia 12 aí a gente vê se acontece alguma coisa. Aos poucos a gente vai se atualizando e entendendo todos os detalhes aí da política brasileira, tá bom? Muito obrigado. Lembrando, Pix, caso você achou o conteúdo interessante. Caso queira, tem o link da Amazon. Compre qualquer coisa para você, ajuda o canal. Temos também o botão valeu e estamos juntos. A gente se fala em breve e até mais.